E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar de raiz quadrada com aproximação e outros tipos de raízes. Lembrando que semana passada falamos de raiz quadrada e irei revisar alguns tópicos com vocês. E lembrando que no final do vídeo deixarei uma atividade para vocês responderem e qualquer dúvida é só deixar uma mensagem aqui no canal, mandar um e-mail para o professor, tudo bem? Então vamos nessa. Raiz quadrada. Nós vimos que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Não é assim que vimos? Então, se você não sabe, basta também fatorar em números primos. 4 dividido por 2, 2 por 2, 1. Quando se trata de uma raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2. Não é isso que a gente aprendeu? Então, lembrando que não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo. Agora, como calcular uma raiz quando eu não encontro um número exato? Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz de 2. Não pode ser 1, por quê? 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Também não pode ser 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Veja que o número que estamos procurando, mais próximo da raiz de 2, ele vai estar entre 1 e o número 2, numa reta numérica. Tá? Então, o número que a gente está procurando está entre 1 e o número 2. Então, vamos por aproximação. Eu fiz aqui 1,1 elevado ao quadrado é igual a 1,21. Isso é menor que 2. 1,2 elevado ao quadrado é igual a 1,44. Isso também é menor que 2. 1,3 elevado ao quadrado é igual a 1,69, que é também menor que 2. 1,4 elevado ao quadrado é igual a 1,96, também menor que 2. 1,5 elevado ao quadrado é igual a 2,25, maior que 2. Então, o número que a gente está procurando, ele está compreendido entre 1,4 e 1,5, tá? Agora, basta observar o seguinte, que 1,96 ele está mais próximo de 2 do que o 2,25. Então, eu posso escrever da seguinte forma. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? Por que aproximadamente? Porque você não vai encontrar o número exato da raiz de 2, tudo bem? Seguindo, eu tenho aqui, ó, raiz de 58. Raiz de 58, ela está compreendida entre o 7 e o 8. Por quê? Porque a raiz mais próxima que eu tenho está entre 7 e 8. Por exemplo, 7 elevado ao quadrado é igual a 49, é menor que 58. 8 elevado ao quadrado é igual a 64, é maior que 8. Tudo bem? Então, o número que a gente procura está compreendido entre o 7 e o 8 numa reta numérica. Então, esse número está entre 7 e 8. Tá? A raiz de 58 está mais ou menos aqui. Ó. Vamos por aproximação. Então, eu tenho aqui ó, 7,5 elevado ao quadrado é igual a 56,25. É menor que 58. 7,6 elevado ao quadrado é igual a 57,76. Menor que 58. 7,7 elevado ao quadrado é igual a 59,29, maior que 58. Então, o número que a gente está procurando está compreendido entre 7,6 e 7,7, sendo que 7,7 é maior que 58. Então, o número aproximado está aqui, 7,6. Eu posso dizer que a raiz de 58 é aproximadamente 7,6. Por quê? Eu também não vou encontrar uma raiz exata, né, uma raiz quadrada exata do número 58. Então, a raiz de 58 está mais ou menos aqui na minha reta numérica. Tudo bem? Agora, vamos relembrar algumas coisas. Vocês lembram que quando eu trabalho com uma base negativa, tá, o meu resultado ele muda. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho menos A elevado a um expoente ímpar. E eu tenho uma base negativa que é elevado ao expoente par. Então, veja, quando isso acontecer, se eu tenho uma base negativa elevada ao expoente ímpar, o meu resultado aqui vai ser sempre negativo. Quando eu tenho uma base negativa elevada ao expoente par, o meu resultado aqui será sempre positivo. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado à quarta potência. O que está sendo elevado à quarta potência, nessa expressão aqui, é somente o 3, esse menos que aparece aqui na frente, sem parênteses, tá? Ele pertence somente a 3. Então, eu vou calcular normalmente, ó. Repeti o menos aqui na frente, botei entre parênteses. 3 elevado à quarta potência, eu sei que a minha base vai repetir, vai ser multiplicada 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. E da onde saiu esse menos aqui? Esse menos está aqui, ó, apareceu na frente do 3. Então,
o que está sendo multiplicado aqui é somente o 3 elevado à quarta potência, tudo bem? E esse menos aqui simplesmente eu repeti, por isso que deu menos 81. Agora veja aqui no outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado à quarta potência. O que está sendo elevado à quarta potência aqui é o menos 3, tá? O menos 3 está sendo elevado à quarta potência. Então, eu tenho uma base negativa, aí eu caio para essa regra daqui. Eu tenho uma base negativa elevada à quarta potência. Então, eu vou multiplicar todo mundo. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O meu resultado será mais 81. Vamos olhar aqui para a regra. Quando eu tenho uma base negativa, o meu expoente é par, o meu resultado é positivo. Então, é o que acontece aqui, ó. Base negativa, expoente é par, o meu resultado vai ser positivo. Por que positivo? Porque, ó, menos vezes menos é mais. Menos vezes menos é mais. E mais vezes mais é mais. Então, o meu resultado aqui, ó, é positivo, 81. Vamos ver o outro exemplo. Eu tenho uma base negativa, está fechada entre parênteses, elevada ao expoente ímpar. Quando isso acontece, o meu resultado será negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Porque o meu expoente é ímpar, né? Eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. Porém, como é elevado ao cubo, eu vou multiplicar 3 vezes. Então, ó, menos vezes menos mais, e mais vezes menos, porque aqui, ó, e esse menos aqui, o meu resultado vai ser negativo. Porque o que sobrou? Mais vezes menos. Então, mais vezes menos é igual a menos. Então, o meu resultado aqui será negativo. Tudo bem? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Vamos olhar para o exemplo D. O exemplo D, eu não tenho a minha potência fechada entre parênteses. Eu só tenho o menos aparecendo aqui na frente do 2. Então, só o 2 que está sendo elevado ao cubo. Então, eu vou calcular normalmente. Ó. 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que é 8. E da onde saiu esse menos aqui? Esse menos está na frente do meu 2 aqui, por isso que eu repeti. Tá? Então, eu tenho que prestar atenção nesses dois casos, tudo bem? Seguindo. Tipos de raízes. Nós vimos em raiz quadrada a representação, né? Eu tenho aqui, ó, o meu radical, que é esse desenho aqui. Esse n, que é diferente de zero, eu chamo de índice. O meu a, que está dentro do meu radical, eu chamo de radicando. E o meu b, o meu resultado, eu vou chamar de raiz. Então, os tipos de raízes que eu tenho aqui uma raiz cúbica. Por que raiz cúbica? Porque eu tenho 3 aqui, ó. Então, eu chamo ele de raiz cúbica de menos 125. Raiz quarta de 16 e raiz quinta de 32. Vamos lembrar o seguinte, a única raiz que não aparece o número aqui em cima é a raiz quadrada, tá? Em outras raízes, tá? Ele vai aparecer, ele tem que aparecer o número. Então, aqui, ó, raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. Por que isso? Porque se eu fizer aqui, ó, 125, sem o menos ali, tá? Se eu fatorar em números primos 125, sem o sinal de menos, 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Só que agora eu trabalho com uma raiz cúbica. Se eu trabalho com uma raiz cúbica, eu tenho que agrupar de 3 em 3. Né? Então, aqui, ó, agrupei em 3. Então, o que eu vou tirar da raiz ali? O 5 elevado ao cubo. Então, o que vai sobrar no final vai ser só o menos 5. Então, a raiz cúbica de menos 125 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E quando isso acontece, eu posso simplificar a minha raiz, posso tirar só o 5 aqui do meu radical. E o meu resultado vai ser 5. Só que eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com um número negativo. Tá? E como eu estou trabalhando com número negativo, quando eu fatorei sem esse número negativo. Não é isso? Então, não posso esquecer desse sinalzinho de menos aqui. Então, meu resultado é menos 5. Você também poderia pensar assim, ó, menos 5 elevado ao cubo, nada mais é do que menos 5, que multiplica menos 5, que multiplica menos 5. Ó, menos vezes menos mais, e esse menos aqui. Qual vai ser o meu resultado? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, 125. E o sinal mais vezes menos é igual a menos. Tá? Então, veja que eu encontrei o meu radicando lá dentro. E o resultado
é o menos 5. Tudo bem? Vocês podem fazer o teste com a raiz quarta de 16 e a raiz quinta de 32, tá? Raízes de índice ímpares. Lembre que menos 1 é a raiz cúbica de menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1. Então, a raiz cúbica de menos 1, o meu resultado vai ser o menos 1. Menos 5 é a raiz cúbica de menos 125. Por quê? Se eu elevar menos 5 ao quadrado, como vimos no slide anterior, é igual a menos 5. Então, a raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. 2 é a raiz quinta de 32. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica de 32 é igual a 2. Fiquei com dúvida? Então, fatore em números primos. Aqui, 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. E dividido por 2, 1. Eu não estou trabalhando com uma raiz quinta, então eu tenho que agrupar desta forma. 5. Então, 2 elevado à quinta potência, tá? A raiz quinta de 32 é a mesma coisa que a raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Veja, igualei o índice com o meu expoente. Então, o que sai do meu radical? Somente o 2, tá? Eu simplifiquei aqui, saiu somente o 2. Então, o meu resultado aqui é o 2, tudo bem? Raízes de índice par. Eu tenho aqui, 2 é a raiz quarta de 16, porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16, tá? Então, como acontece na raiz quadrada, o meu resultado será sempre positivo, porque não existe raiz quadrada ou de índice par negativo, tá? Então, raiz quarta de 16 é igual a 2. 3 é a raiz sexta de 729. Por quê? Se eu elevar 3 à sexta potência, eu vou encontrar exatamente 729. E você pode fazer esse teste aí, tá? Então, cálculo de raízes. Eu tenho aqui uma raiz cúbica de menos 8. Então, a raiz cúbica, fatorando, tá? Então, a raiz cúbica de menos 8, eu fatorei aqui sem o sinal de menos. Então, aqui, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu vou agrupar de 3 em 3 aqui, né? Então, no caso aqui vai ser 2 elevado ao cubo. Então, escrevendo novamente a minha raiz cúbica, eu vou ter menos 2 elevado ao cubo. Por que menos 2 elevado ao cubo? Porque quando eu fatorei em números primos, eu tinha um sinal de menos aqui, né? Então, eu tenho que repetir. Basta fazer o quê? Simplificar o meu expoente com o meu índice. E o que sobra? O menos 2. Então, o meu resultado aqui será o menos 2. Agora, vamos ver aqui raiz cúbica de 2.744. Então, fatorando em números primos, eu tenho 2.744 dividido por 2, 1.372. Dividido por 2, 686. Dividido por 2, 343. Por 7, 49. Por 7, 7. Por 7, 1. Eu vou agrupar de 3 em 3, porque se trata de uma raiz cúbica. Então, o 2 elevado ao cubo e 7 elevado ao cubo. Vou escrever novamente. 2.744 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Então, o que vai sair aqui do meu radical? É o número 2 e o 7, tá? Posso simplesmente simplificar o meu expoente com o meu índice. Então, o que sobra? 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho que 14 elevado ao cubo nada mais é do que 14 vezes 14 vezes 14. Isso será igual a 2.744. Tudo bem? Lembrando que no final do vídeo, separei uma atividade para vocês. Façam as atividades. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com o professor ou deixar mensagem aqui no canal que o professor responde. Tudo bem? Então, continue se cuidando, pessoal. Abraço para vocês.